o professor Márcio Camarosano, que é mestre em Direito Administrativo e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor da PUC de São Paulo nos cursos de graduação e pós-graduação, coordenador do curso de especialização em Direito Administrativo da mesma instituição, advogado em São Paulo e autor de diversas obras. Professor Márcio, o senhor dispõe de 25 minutos. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa comparecer nesta belíssima capital para mais um dos nossos congressos brasileiros de direito administrativo. Eu agradeço ao nosso presidente Valmir Pontes Filho pela honra do convite que nos foi formulado. Cumprimento todos os senhores congressistas, os colegas de mesa, todos os amigos pelos quais tenho grande apreço, Juarez Freitas, José dos Santos Carvalho Filho e Silvio Luiz Ferreira da Rocha. Cumprimento também o nosso presidente de mesa, o nosso mediador, que em rigor é o nosso anfitrião aqui em Natal e que já conhecemos de longa data. Eu saúdo também todos os professores presentes e me permito fazê-lo por um dever de justiça, uma vez mais, na pessoa do nosso presidente de honra, o professor Celso Antônio Madeira de Mello. Eu me permito lembrar rapidamente, me perdoem, esta lembrança aqui, na realidade, muito me vai endece, de no segundo congresso que presidi na qualidade de presidente do IBDA, me ocorreu propor que se fizesse formalmente aquilo que já era de amplo conhecimento de todos, de fato e de direito, que era sugerir, propor ao plenário a outorga do título de presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo ao professor Celso Antônio Madeira de Mello. Mas, como eu disse, não foi nada mais do que uma mera formalização de um título que o professor sempre ostentou na qualidade de fundador do nosso estatuto, do nosso instituto, e que plasmou tantas e tantas gerações, inclusive a minha. Eu que já, devo confessar, estou amparado pela segunda fase do Estatuto do Idoso. Mas isso não significa que o professor Celso Antônio tenha eventualmente entrado na terceira, porque o professor Celso Antônio é um jurista clássico, não é? E o clássico é eterno, é perene, e, portanto, não conhece as dobras do tempo. Professor, rendo uma vez mais as minhas homenagens, e na pessoa de Vossa Excelência cumprimento todos os colegas que aqui se encontram. Eu confesso que, estando à mesa, quando foi anunciado que eram 15 minutos, fiquei a cortar e a cortar as minhas anotações. Não é? E agora, depois, sabendo que são 25, eu vou ter que conseguir, não é, seguir mais ou menos o roteiro, não obstante os rabiscos que nestas anotações tenha aposto. Mas a minha primeira observação seria a respeito de como vejo o tema central deste congresso em face da gravidade da situação pela qual passa o Brasil e a administração pública brasileira. Eu sempre costumo dizer que, geralmente, o problema não está no direito posto. O problema, geralmente, está no descumprimento do direito posto. E, portanto, antes de pensar numa melhoria, num aprimoramento da legislação, sempre desejável e possível por todos os títulos, nós deveríamos nos preocupar antes
com o efetivo cumprimento do direito posto, especialmente com o cumprimento da Constituição de 5 de outubro de 88. Costumo dizer, se a Constituição tivesse sido, ao longo de todas essas décadas, realmente observada e cumprida, nós não estaríamos atravessando crise alguma. Ao contrário, teríamos avançado e muito, o que infelizmente não ocorreu, a não ser em certa medida, no atendimento dos preceitos constitucionais quanto aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Sempre é possível pensar no aprimoramento do sistema do regime de contratações públicas, no aprimoramento do sistema de combate à corrupção, na organização da administração pública. E quando eu vejo regeneração moral como tema central do nosso Congresso, eu me permito lembrar que isto pressupõe a existência de uma degradação de padrões e práticas de ordem moral que, em rigor, constituem, num primeiro momento, objeto de estudo da ética. E aí nós temos duas grandes questões. O que é que, sendo bom, deve ser, que é o objeto de estudo da ética. E o que é que deve ser, como sendo bom, como objeto de estudo daquilo que se diz constituir a meta-ética. Os meus parcos conhecimentos dizem respeito ao direito positivo. Não sou, nunca tive a pretensão de ser qualquer autoridade moral, mesmo porque o moralismo exacerbado tem desaguado, inclusive, na instauração de governos absolutamente despóticos e totalitários, porque isto tem sido sempre o discurso que, ao longo da história, alimentou projetos fascistas e nazistas. Mas também não podemos partir do pressuposto de que aqueles que clamam por uma regeneração moral da administração pública brasileira tenham algum viés fascista ou nazista, como se nós devêssemos ser permissivos, porque isto seria aquilo que estaria sendo postulado por uma posição, embora equivocada, de suposta tolerância. Miguel Reale já admitia quanto ao fato de que, mesmo os valores morais, nas suas projeções concretas, provocam desentendimentos, provocam divergências de entendimento e de avaliação. E que, portanto, o direito posto, e olha quem dizia isto, Miguel Reale, com a pré-determinação, portanto, formal do direito, sempre foi o instrumento, por excelência, da tão almejada segurança jurídica, impossível de ser obtida em grau absoluto. Mas a pré-determinação formal do direito é absolutamente indispensável para que nós tenhamos um mínimo de segurança jurídica que é indissociável de um Estado de direito democrático. Mas cabe falar em regeneração em termos de moral jurídica, isto é, dos valores morais juridicizados, porque, no meu entendimento, é a essa moral que está reportado o princípio constitucional da moralidade, esculpido no artigo 37, caput, e no artigo 5º, inciso 73, da Constituição da República. Se a administração pública deve obediência à lei, como imperativo constitucional, o princípio da legalidade, e aos valores morais juridicizados, com maior razão, e muitas vezes nos esquecemos disto, o legislador, ao produzir leis, também está coartado, também está condicionado pelo princípio constitucional e, portanto, jurídico da moralidade.
Estamos, portanto, na questão da regeneração moral da administração pública brasileira diante de um imperativo constitucional impostergável. E quando se fala em escolhas públicas, em termos de administração pública, só são admissíveis a título de exercício de competência discricionária, no sentido amplo da expressão, mas sem que nos olvidemos de que os princípios jurídicos condicionam também o exercício de competências discricionárias. Há ainda muita discussão com relação ao denominado princípio da moralidade, e há duas grandes orientações que se nos apresentam com relação a esta matéria. Uns perfilhando a orientação de que, quando se fala em princípio da moralidade, mesmo constitucional, se está fazendo referência a padrões morais de comportamento que prevalecem numa sociedade num dado momento histórico. Outros sustentam, e esta tem sido a minha posição, de que o princípio constitucional da moralidade está reportado a valores morais, sim, mas a valores juridicizados e nos termos em que traduzidos na Constituição da República e da legislação em geral. Mas seja qual for a orientação adotada, o certo é que a corrupção, nas suas mais variadas formas, é um dos maiores males que aflige o Brasil. O combate à corrupção não se faz proveitosamente, com eficiência, com meras exortações morais, que são especialmente úteis em termos de prevenção, como na educação dos jovens. O combate à corrupção para a regeneração da administração pública brasileira deve, em primeiro lugar, partir da premissa de que, juridicamente, é uma prioridade nacional. Os males da corrupção, para além das formas de Estado e formas de governo, para além de sistemas de governo e regimes políticos, para além das ideologias, como fez referência o professor José dos Santos Carvalho Filho. A corrupção é aquela erva daninha que afasta os bons das atividades governamentais porque não querem sujar suas mãos ou submeterem-se, às vezes, aos destemperos dos órgãos encarregados do controle da administração e dos agentes públicos, que, no mais das vezes, não conseguem fazer a distinção entre o administrador desonesto, o corrupto, daquele que comete erros e, eventualmente, viola a ordem jurídica por mera inadvertência. A corrupção dilapida o patrimônio público, é a sangria dos recursos governamentais, encarece contratações públicas, aumentando as despesas, o que é óbvio ululante, priva o Estado dos recursos indispensáveis às políticas públicas de inclusão social. E as implicações são as mais graves possíveis. É bom lembrar que, quando alguém comete homicídio, ele priva a vida de alguém ou de alguns, geralmente de forma direta e imediata. Mas aqueles que se entregam à corrupção, que a praticam ou que são com elas coniventes, especialmente no setor público, estão, na realidade, condenando à morte, ainda que indiretamente e de forma apenas mediata, coletividades inteiras daqueles que ficam privados dos serviços públicos essenciais, especialmente na área de saneamento, da saúde, da assistência médica hospitalar. A corrupção, ela frauda a legitimidade da representação popular,
que é a seiva da democracia. Ela faz-nos desacreditar da democracia e passar a confiar em déspotas supostamente esclarecidos, como se fossem os salvadores da pátria. A corrupção prejudica e impede a consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, objetivos esses esculpidos no artigo 3º da Constituição, promulgada em 5 de outubro de 88. Tenho repetido a exaustão, inclusive pelas redes sociais, de que numa república não há intocáveis, vírgula, observado o devido processo legal. É preciso que nos demos contas de que não se combate eficazmente a corrupção sem que o combate tenha sustentabilidade constitucional e legal. A emoção há de se traduzir na vontade férrea de dar um combate sem tréguas à corrupção, mas é preciso que ela seja levada a efeito de forma racional para que se sustente juridicamente. Nada mais prejudicial para o país do que a investida contra aqueles acusados de corrupção, violando as autoridades incumbidas, inclusive da persecução penal, a ordem jurídica estabelecida, porque coloca em risco, no final de todo o processo, a sua anulação por inobservância do devido processo legal. E nós temos assistido no Brasil, mais ultimamente, meterem os pés pelas mãos exatamente aqueles que mais bradam contra a corrupção, com propostas estapafúrdias e que não encontram amparo na Constituição do Brasil, como proposta de admissibilidade de provas obtidas ilicitamente, desde que de boa fé, como se fosse possível reconhecer boa-fé nos órgãos encarregados da persecução penal, que, violando a Constituição e as leis, acabam forjando, ou então obtendo a fórceps, provas para que com elas, então, possam melhor atingir os seus objetivos. Não se combate o crime com outro crime, qual seja, com as provas eventualmente ilegais. Não se combate a corrupção com a violação das prerrogativas da advocacia, com a violação das prerrogativas inerentes ao direito de defesa. Não se combate a corrupção com a relativização da presunção de inocência, como, na realidade, um subterfúgio para tentar combater a morosidade do judiciário, como se a causa ou as causas da morosidade do judiciário residissem na presunção de inocência que decorre expressamente do texto constitucional. E nós assistimos outro dia, um dos grandes ministros do Supremo Tribunal Federal, nosso particular amigo, constitucionalista emérito, falando a respeito da relativização da presunção de inocência à medida que se instaura um processo ou que sobrevém uma decisão de primeira instância ou ainda uma decisão de órgão colegiado, quando a Constituição não admite esta relativização, prescrevendo de forma clara que presume-se ninguém será considerado culpado até decisão penal condenatória transitada em julgado. A corrupção tem que ser combatida com todas as armas possíveis e imagináveis, mas estritamente de acordo com a Constituição e o direito posto. Nós temos assistido também determinados abusos ao direito de defesa, violação de direitos individuais, com conduções coercitivas, sem prévia notificação e recusa de comparecimento, e isto tem sido hoje adotado praticamente como uma rotina. É preciso também estarmos advertidos
nesta busca do combate à corrupção, com determinados desvios, determinados abusos, determinados equívocos, determinadas heresias jurídicas, como tem ocorrido, não raras vezes, com a invocação da teoria do domínio do fato, esquecendo-se os que a invocam, que se trata de uma teoria da autoria e não da prova, e aplicada abusivamente, tangenciando a responsabilização objetiva, que em matéria sancionatória, nós sabemos, implica retrocesso e revela notas características medievais. Por outro lado, nós assistimos o Congresso Nacional pensando em apreciar e deliberar a respeito de uma proposta de anistia para os que cometeram um crime de caixa 2, que não raras vezes constitui um dos instrumentos de corrupção. Por acaso, uma proposta de anistia, como a colocada para discussão no Congresso Nacional, não viola a moralidade no exercício da função legislativa, seja qual for a posição que tenhamos a respeito, teoricamente, do princípio da moralidade? Não viola a substância do princípio republicano, que muitas vezes tem sido invocado sem que se desça ao mínimo de detalhes a respeito das ideias mestras que o consubstanciam. E me permitam aqui invocar lições perenes de Geraldo Ataliba, que dele ouvi em aulas no pós-graduação, que numa república nós temos 3 notas características fundamentais de que outras promanam. É a eletividade dos governantes, a temporariedade dos mandatos e a responsabilidade dos governantes. Administrar a coisa pública, gerindo bens e interesses de terceiros, só pode ser feito nos termos da lei, sujeitando-se os agentes públicos em geral, de categoria forem, e os particulares que com a administração se relacionam às normas que presidem as atividades do Estado, respondendo pelos atos que cometem, pela corrupção que praticam ou que com ela sejam coniventes. É por isso que anistiar significa deixar impune, sem responsabilização, os que abusaram do poder econômico e conspurcaram o ideal da legitimidade da representação popular. Anistiar, nesse caso, o Caixa 2, é ferir de morte a República, é flagrantemente inconstitucional, tão inconstitucional que sequer por emenda poder-se-ia admitir uma introdução de anistia como esta no nosso ordenamento jurídico. É uma anistia como uma medida que, em rigor, desestimula a probidade na administração, fere de morte a esperança do povo brasileiro, e o Brasil não merece isto. Que conste, e fica aqui uma sugestão, meu caro presidente Valmir Pontes, da carta deste Congresso, uma moção de repúdio à anistia do Caixa 2, de qualquer forma, direta ou indireta, de corrupção. De qualquer forma, direta ou indireta, de corrupção, proclamando a sua inconstitucionalidade e de tal ordem que sequer mediante emenda à Constituição poderá ser introduzida. Cada cidadão, o povo, tem direito público subjetivo, para me valer de uma expressão vetusta de Elie Meirelles, ao ensejo dos seus comentários à Lei da Ação Popular. Todo cidadão tem o direito público subjetivo ao governo honesto. E foi dito aqui, muito bem dito, pelo professor José dos Santos Carvalho Filho,
que o problema da honestidade não é um problema de ideologia. Conheço pessoas de esquerda, de centro e de direita que têm caráter, que honram o exercício das atribuições públicas que lhes são conferidas. E, portanto, nós podemos ter desmandos e corrupção num governo de direita, de meia-direita, num governo, sobretudo, de extrema-direita, mas num governo de centro, num governo de meia-esquerda ou num governo de extrema-esquerda. Ou nós não assistimos, ao longo da história, déspotas, tanto à esquerda ou à direita, se enriquecendo à custa do suor, do trabalho e da miséria da maioria esmagadora do povo que dirigem ou que tenham dirigido. A regeneração da administração pública é um imperativo constitucional e, por isso, eu reitero o que venho dizendo há muito tempo. Numa república não há intocáveis, observado o devido processo legal. É isto que se espera como mensagem também deste Congresso. A propósito do tema, muito bem colocado pelo nosso presidente Valmir Pontes Filho. E olha que esse tema foi escolhido há praticamente um ano, quando ainda não havíamos sentido os desdobramentos que acabamos sentindo ao longo de todo este ano de 2016. É preciso que, acima das disputas ideológicas, das posições político-partidárias, nós evitemos os extremismos, o radicalismo que procura ver ou à esquerda ou à direita as causas dos males do nosso país, quando as causas dos males do nosso país residem, sobretudo, na corrupção, porque é este câncer que corrói as entranhas de todo e qualquer país e que massacra todo e qualquer povo. E nós temos visto governos mais liberais dando certo, governos mais à esquerda dando certo, mas não há salvação quando aqueles que são responsáveis pelos destinos do país vão à luta quando há liberdade político-eleitoral, valendo-se de recursos ilegais, do abuso do poder econômico, fraudando a vontade popular, violando o princípio da isonomia, de tal sorte que nós assistimos à perda de legitimidade da representação popular. E quando a corrupção mina, como tem minado neste país, a legitimidade da representação popular, a democracia corre sério risco. E é, portanto, nosso dever encontrar bandeiras comuns, à direita, à esquerda, ao centro, que prestigiem e que resgatem uma postura de respeito à Constituição da República, uma política que prestigie a postura daqueles que têm caráter, que têm vergonha na cara. Me perdoem a expressão, e este Congresso, repito uma vez mais, professor Valmir, tem que deixar de maneira clara e insofismável a posição da nata dos administrativistas e constitucionalistas brasileiros, que estão irmanados na reconstrução moral e jurídica da administração pública brasileira, que é o que se impõe para que nós vejamos, afinal, realizada a promessa esculpida no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, democrática, que nós temos que defender. Pode ser aprimorada, mas jamais destruída, porque almejam isto aqueles que, de um lado ou outro do viés e das posturas ideológicas, às vezes querem utilizar a ideia de reforma da Constituição para subtrair direitos sociais, para fazer com que pessoas que não têm caráter, que não têm compromisso com o Estado democrático de direito, se apresentem mediante a corrupção e a demagogia
como salvadores da pátria e de salvadores da pátria, nós estamos rigorosamente cansados, porque numa democracia, nós, cada um de nós, cidadãos, temos que ser os agentes superiores do nosso próprio destino. Muito obrigado.